Bom dia a todos. Estamos no 30º domingo do tempo comum, já quase chegando ao final dos domingos do tempo comum e nos aproximando dos domingos do Advento em preparação ao Natal. Então, como costumo fazer, vamos ler a primeira leitura e o Evangelho e fazer alguns comentários, porque sempre temos mensagens importantes e muito atuais nessas leituras que a Igreja nos propõe para a liturgia dominical ou festiva. E hoje teremos um texto que é tirado do livro do Êxodo. No livro do Êxodo nós temos a narrativa da saída dos hebreus do Egito, sob a liderança de Moisés, mas quem age é Deus que age e tira o seu povo, o povo de Abraão, Isaac e Jacó, da escravidão do Egito, onde eles eram oprimidos. Então escutemos esta parte que já é o capítulo 22 do livro do Êxodo, versículos 20 a 26. Assim diz o Senhor: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva e ao órfão. Se o maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará, e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. Se emprestardes dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usurário, dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. E o Salmo responsorial, ele coloca o estribilho: eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Então estes oprimidos é que assim clamam ao Senhor. E o Evangelho é do Evangelho de São Mateus, capítulo 22, 34 a 40. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, os comentários sobre a primeira leitura, no livro do Êxodo, depois de falar da saída do Egito e uma parte da peregrinação pelo deserto, o povo chega ao Monte Sinai
E ali Deus faz aliança com seu povo por intermédio de Moisés. Um compromisso de fidelidade da parte de Deus, mas uma obrigação de fidelidade da parte do povo. Isso está expresso no início do capítulo 20, através dos 10 mandamentos. Nesses 10 mandamentos, nós temos uma forma positiva, afirmativa, quer dizer, farás isso, amarás o Senhor teu Deus, né? E aí vem os 3 primeiros mandamentos, que também no nosso catecismo são referentes a Deus, né? Aí vem o 4º mandamento, também é afirmativo. Amarás teu pai e tua mãe. Então é positiva a afirmação. Os que seguem depois são todos negativos. Não farás isso, mas relacionados com o próximo. Pois é. Então, os 10 mandamentos, eles são uma síntese. Mas logo, mais tarde, não é? Alguns bons anos, talvez alguns séculos depois, no tempo dos reis, sentiram a necessidade de especificar os mandamentos em relação ao próximo. E esses mandamentos, eles estão claros aqui no capítulo 22. Então, também tem formulação negativa, mas detalham, especificam alguns deveres e obrigações, né? Em primeiro lugar, não oprimas nem maltrates o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Esse mandamento, ele surgiu provavelmente depois da destruição de Samaria, do Reino do Norte, em 722. Naquela ocasião, não poucos de Israel, das tribos de Israel, se refugiaram no Reino do Sul, que também foi dominado pelo rei assírio. E aí eles eram considerados estrangeiros. Nós vemos a realidade nos dias de hoje, seja no plano internacional, quantos e quantos não morrem tentando atravessar uma parte do mar, fugindo lá do Oriente Médio, onde além das crises climáticas que todos nós sofremos, também há muita violência, guerras, sofrimento de todos os lados. Eles buscam chegar à Grécia e chegar através da Grécia, então chegar até a Europa para conseguir um novo lar, trabalho, salvar a vida, salvar a sua vida e a do próximo. E nós estamos vendo quanta resistência e direitos limitados de muitos deles. Então, essa questão do refugiado estrangeiro, ele agora tem um mandamento: não faças mal, não maltrates. Quer dizer, havia N formas de maltratar. Quer dizer, fazer trabalho escravo, praticamente não dava nem para comer, né, para a família. E então, a lembrança é: vocês foram estrangeiros no Egito. E assim, em relação ao órfão e à viúva, que já havia mandamentos, né? E veja só, se esse estrangeiro, o órfão e a viúva, desprotegidos, clamarem a Deus, Deus vai intervir com cólera e vai matar a espada, quer dizer, virá a guerra que vai prejudicar aqueles que prejudicam o seu próximo. E no final, então, também, por exemplo, a questão do dinheiro. Isso para quem tinha dinheiro, e às vezes o outro teria dinheiro, mas só quando fizesse a colheita, não é, do trigo, da uva, ou do azeite, né, das oliveiras, né, as olivas, então teria algum dinheiro. É o que acontece muitas vezes também com os nossos agricultores, pequenos agricultores
especialmente. E cobrar juros também não era permitido. Isto é, do teu irmão, né? E também do estrangeiro, né? Se tomares em penhor outra maldade. Então, alguns desses credores, então diz, bom, você não está me pagando, então eu vou pegar o vinho que você fez para a sua família. Isso aqui é meu agora. Outros chegavam a ser tão ruins, tão safados, que pegavam o manto do pobre. O manto servia para proteger-se de dia, no inverno, e de noite era cobertor. Então aqui também essa maldade acontecia. Deve-se devolver antes do pôr do sol, pois é a única veste que ele tem para o seu corpo. E se ele clamar, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Aqui não se fala de punições, mas Deus sempre escuta. A Deus sempre podemos confiar os nossos problemas, as nossas reclamações, os nossos sofrimentos, que Ele há de ouvir. E o Evangelho de hoje é uma sequência do Evangelho do domingo passado, quando os saduceus que estão ligados ao templo e ao poder, mesmo sob a submissão ao poder romano, então eles não acreditavam que haveria uma outra vida depois dessa. Então a retribuição era na vida presente. E é claro, eles se retribuíam, né, à custa dos outros. E então eles perguntaram a Jesus sobre a ressurreição e contaram aquele caso da mulher que teve 7 maridos, mas sempre morria o marido, não tinha filhos. Então ela tinha direito até de casar, mas no caso ela morreu também depois dos 7 maridos. É uma historieta para dizer, para ridicularizar a ressurreição. E perguntaram a Jesus, e depois, quando ela morrer, ela vai ser mulher de quem? Eram 7, né? Quer dizer, não tinham nem a ideia do que era a ressurreição, pensando que na outra vida as pessoas precisavam se casar para terem filhos, não sei mais o quê. Não, é vida completamente diferente, né? Então hoje vem os fariseus. Os fariseus, Jesus, ele concordava em muitas coisas, como também nesse evangelho, com os fariseus. E eles perguntam a Jesus sobre o maior mandamento. Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde o que ele aprendeu, e os fariseus também, o que nós diríamos hoje no catecismo. Que os meninos, sobretudo, onde havia sinagoga, em Nazaré também havia, eles iam a uma escolinha. Ao lado da sinagoga, ainda hoje se vê ruínas, tinha uma sala onde se aprendia a ler e a escrever. Jesus sabia ler porque até leu lá um texto de Isaías, no início da vida pública em Nazaré. E ele responde o que todo mundo sabia: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e com todo o teu entendimento. Esse trecho aqui é chamado, entre os hebreus, né, judeus de hoje, o Shema Israel. Escuta Israel, o Senhor teu Deus, o único Deus, é exatamente isso aqui. Só que não aparece o segundo mandamento. E Jesus acrescenta o segundo mandamento, que alguns dos judeus de então também falavam que tinha o segundo mandamento, mas só que ele não está nesse texto, nem no texto lá do Êxodo. O segundo mandamento, ele resume todos os outros mandamentos em forma negativa, e também esse que nós lemos na primeira leitura, né, sobre a situação do estrangeiro, do órfão e da viúva. Então, em forma negativa. E Jesus tira de um outro livro e traz para isso. E o segundo mandamento, semelhante, praticamente no mesmo nível, é amar ao próximo como
amar o próximo como a si mesmo. Todo mundo gosta de si, procura fazer o bem a si. Esse mesmo bem, Jesus convida a fazer também ao próximo. E nesse Evangelho de Mateus não aparece, mas em Lucas, um texto paralelo. Então Jesus dá essa resposta, e aí o fariseu pergunta: e quem é o meu próximo? E ele conta a parábola do bom samaritano. O próximo é aquele de quem eu me aproximo. Experiência que muitos de nós estamos tendo agora por ocasião da pandemia. De ajuda que a gente dá, não só em bens, em alimentos, mas em apoio humano, fraterno, e socorro também, né? Quer dizer, consolo na hora do sofrimento, da perda de entes queridos. Então, Jesus completa: toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Toda a lei e os profetas. E os profetas é boa parte da Bíblia. Quer dizer, praticamente a Bíblia inteira do Antigo Testamento depende disso. Se você fizer cuidar do teu próximo, sabendo que o teu próximo é criado como você, a imagem e a semelhança do Criador, você está como que servindo a Deus, servindo aos irmãos. E Deus só pode gostar disso. Certamente Ele sorriu muito no meio de tanto sofrimento, porque tanta gente serviu de consolo, dedicou a sua vida, está dedicando durante essa pandemia, e muitos de nós estamos despertando essa solidariedade. Nós vivemos todos no mesmo barco, como nos recorda sempre de novo o Papa Francisco. Então não esqueçamos, quem cumpre esses dois mandamentos, ele agrada a Deus e tem passe livre para a vida eterna. Que assim seja.